presidente Bolsonaro deu declarações insinuando que não deve comparecer aos debates, pelo menos no primeiro turno. Diz que seria um saco de pancadas dos outros candidatos e está preparando uma rota de fuga. Eu ontem conversava com um dos operadores aí da campanha do presidente Lula e ele me dizia que também o Lula não deve comparecer se o Bolsonaro não estiver presente, porque ele acha que viraria uma escada ali para candidatos que não têm nem 2 dígitos nas pesquisas. Como é que o senhor encara este tipo de confusão? O senhor acha que o debate deve ocorrer? Faltando o Bolsonaro, o Lula deve comparecer? Não é também um dado civilizatório a existência de debates numa campanha presidencial? Josias, é civilizatório, eu acho necessário o debate, eu defendo a participação do presidente em debates. Agora, eu também tenho uma percepção a ser feita. Veja, Bolsonaro e Lula reúnem juntos quase 77% dos votos válidos na eleição, até um pouco mais que isso, né? O Bolsonaro é o grande antagonista. Aliás, a candidatura do presidente Lula reúne todas as forças de oposição e é a principal antagonista da candidatura do atual presidente da República. E por todos os dados científicos de pesquisas que você tem, tudo aponta que somente Lula tem condições de fazer com que o Brasil supere a tragédia que hoje está vivendo, né? Esvazia em muito, e, no meu entender, compromete os debates a ausência de Jair Bolsonaro deles, né? E aí fica um debate incompleto, porque, de fato, vai passar a ter uma circunstância. Veja, os demais candidatos que, na prática, têm uma possibilidade menor de derrotar o atual bicante, o atual presidente da República, vão se voltar naquele debate todos para o principal antagonista, para o principal líder da oposição. Essa é uma circunstância que nós temos que confrontar. Para mim, o ideal, eu defendo debates, quero debates, reivindico debates, acho que o presidente deveria estar em debates. Agora, o debate fica comprometido quando aquele que é um responsável... Portanto, a sua opinião é de que o Lula não deve comparecer se o Bolsonaro não for. Essa é a sua... Eu acho que o debate fica comprometido. Porque, veja, nós vamos retirar do núcleo do debate, aquele que é responsável pela tragédia. Aí, veja, com a presença de Jair Bolsonaro no debate, aí é necessário aí debater o preço da carne, o preço do feijão, o preço do óleo de soja, o preço do diesel, o preço da gasolina, o desemprego que continua resiliente, ameaça à democracia. É importante a presença dele para dizer, se tu perderes a eleição, tu vais aceitar ou não? Ou vai vir com essa história de golpe de Estado? Ou vai vir com essa balela de ruptura da democracia? A presença dele impõe esse debate. Com a ausência dele, como se debate isso? Como é que se trava o debate em relação a isso? Os demais candidatos vão virar todas as suas forças para com aquele que hoje é o que reúne o maior número de condições para a superação da tragédia que nós estamos vivendo. Esse é o problema a ser enfrentado. Acho que o debate fica comprometido sem a presença de Jair Bolsonaro. Uma presença no debate não seria uma forma de pressionar Bolsonaro a também participar? E aí, se Lula segue Bolsonaro, não dá o mesmo recado? Quer dizer, está dando de ombros para a democracia? Fabíola, primeiro, eu acho muito difícil o Bolsonaro ser pressionável, né? Você veja, ele não foi pressionável por 600 mil mortos. Mais de 600 mil brasileiros morreram e ele não se sentiu pressionado em nada. Você dá uma olhada, Fabíola, na trajetória de Jair Bolsonaro. Ainda ontem eu conversava sobre isso e recebi, inclusive, uma opinião de um psicanalista, de um psiquiatra sobre isso. A trajetória de Jair Bolsonaro é uma reta, é muito parecida com a trajetória de sociopatas, né? Então, ele tem uma trajetória de vida de romper a democracia, de banalizar a morte, de tudo isso. Então, assim, eu não vejo como Jair Bolsonaro, de alguma forma, ser pressionado, a não ser pressionado para sair da cadeira da presidência da República. E hoje, o único que reúne as condições de possibilitar esta felicidade para os brasileiros é a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva.
Eu quero debate, eu gostaria de debates, eu quero debates com Jair Bolsonaro. Porque alguém tem que olhar para ele, olhos nos olhos, e dizer: meu irmão, como é que é? Tu vai romper a democracia, tu vai dar golpe de Estado mesmo, vai querer dar golpe de Estado se tu perder a eleição? Tu não aprendeste a ser bom perdedor, não? Desde a época do Exército você perde, não vai aceitar derrota agora? O que é que tu vai fazer para resolver o que tu não resolveste nesses 4 anos, que é mais de 11 milhões de brasileiros desempregados? O que tu vai fazer para impedir a continuação da trágica recessão que o teu governo inaugurou? Então, ainda hoje, aqui só quero lembrar, ainda hoje, deve o jornalista, e me permita aqui fazer essa alusão, tem uma obra do jornalista Guilherme Amado, que deve ser lançada por esses dias, e que tem um dos trechos da obra em que ele diz, e que Jair Bolsonaro diz claramente que, durante a pandemia, ele articulou e pensou em golpe de Estado. Então, isto tem que ser debatido, as ameaças à democracia. Agora, o senador, achei interessante. Acho que O senhor consultou um psiquiatra para falar sobre o perfil de Bolsonaro, foi isso? Não, na verdade foi um colega senador, foi o senador Marcelo Castro. Eu, numa conversa com ele, a gente estava conversando, tem uma conversa ontem, alguns senadores, nós estávamos conversando sobre política, sobre a situação atual, e eu quero aqui reivindicar a sabedoria do colega Marcelo Castro, na qual ele fez o seguinte diagnóstico: olha, me dei 2 minutos para falar, e eu quero falar como psiquiatra, eu quero falar como psicanalista. E eu achei muito particular o que o senador Marcelo Castro destacou. A trajetória de Jair Bolsonaro segue uma reta, e isso é característico de sociopatas, isso é característico daqueles que têm algum tipo de sociopatia, algum tipo de desvio. Porque cada um de nós cometemos erros, fazemos autocrítica dos erros, avançamos, erramos, mudamos de opinião. Não é o caso de Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, na trajetória toda dele, e eu achei muito curioso isso, viu, Fabíola, e me chamou a atenção, porque, de fato, na trajetória toda de Jair Bolsonaro, ele sempre foi favorável à morte, ele sempre foi contra a democracia, ele sempre teve aversão ao Estado de Direito. Então, eu achei essa caracterização de um colega senador, que é psiquiatra também, de Jair Bolsonaro, muito curiosa. E eu acho que identifica muito sobre e contra quem estamos lidando.